nosso terceiro episódio, né, Maicon? Terceiro episódio. Do primeiro dia da feira da Expo Construindo, né? Recebemos aqui, então, a Daniela Amaral e o Fernando Melchior, uma dupla que, além de serem parceiros nossos, são grandes amigos, né? Verdade. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado nós ter convidado a participar. Então, nós estamos aqui também, né, comemorando 25 anos da franquia Porto Belo Shop. Dani, Oi. você está quase no mesmo tempo que o aniversário aqui da Porto Belo na carreira. Também. A tua carreira é 25 anos, mas de parceria com a Porto Belo, quase 25, né? Quase 25, provavelmente já está chegando nessa casinha aí dos 25, quando abriu em Cascavel, né, a Porto Belo. Muito obrigada. Já imagina, que assim, é a marca que eu sou apaixonada, nós, né? Que bom. Mas eu sou fascinada pela Porto Belo, eu gosto do conjunto todo, né? E lógico, né, você veio para ajudar, a minha amiga. Minha amiga de natação, né? Só uns 40 e poucos anos, né, Dé? Bem pouquinho. E vocês se conheceram pela arquitetura? Não. A gente era amiga de tempo. A gente competia natação. Quando éramos Nós crianças. éramos atletas. Ela ganhava de mim. Mas eu era mais nova, por causa eu tinha que competir com as minhas irmãs. Ela era melhor. Não por ela isso, era mais na verdade. nova e Era porque era a única que competia na categoria de vocês. Era um peixinho, viu? Eu era. E a gente adorava ir para as competições fora, né, Dani? Uma delícia. A gente ia para Curitiba, nos campeonatos na região. Isso, a gente ficava... Era muito E bom. hoje ela faz boxe, né? Viu? Todos os esportes a Dani faz. Eu gosto, na verdade, dos esportes. Tanto é que eu fui fazer vestibular e pensei em fazer educação física, mas o ganchinho foi mais lá para Belas Artes, que não foi o primeiro curso que eu fiz, né? Eu passei em nutrição, mas não fiz. Aí depois eu fui para direito. Você fez faculdade pública, né, Dani? Fiz particular. Eu achei que fosse pública. No Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, na Unicinos, mas a primeira vaga era para direito, mas como estava muito concorrido, passei mas por isso que eu até imaginei, porque também na particular tinha essa do opcional. Opcional, isso Olha aí. só. E foi para arquitetura. Não era o curso, às vezes, que eu estava, não foi feito teste de aptidão, que antigamente falava, né? Sim. Para a gente saber escolher qual tipo de curso que você daria melhor. E fiz arquitetura. Hoje, se fosse perguntar para mim qual curso eu faria de novo, eu faria arquitetura. Olha só. Com outro pensamento, né? E o Fernando, que se juntou a Daniela Amaral há quanto tempo, Fernando? Vai fazer 5 anos agora. Logo depois que você me deixou, né? Verdade, eu troquei. Essa bronca Troquei eu de tenho. chefe. Deixou, né? Deixou Você me vírgula. Deixei largou, vírgula, né? Deixei que vírgula. você me largou pra Dani. Tudo bem, Dani, não tô fui perdoada. lá buscar Te ninguém. perdoo, Ele tá? sabe. Eu falei, você vai lá falar com a Débora, porque eu não tô pegando ninguém. O Fernando trabalhou na Porto Belo, né? Na Porto Belo Shop por quanto tempo, Fernando? Foi 1 ano. 1 ano. Sim. Ele foi nosso consultor de vendas, muito Muito bom. bom, né? O Fernando é muito comunicativo, né? E eu acho que o casamento de vocês foi casou. muito perfeito nisso, né? O casamento profissional, né? Deixando bem claro. Sim. Eu já conheci ela há mais tempo, na verdade, né? Conheci ela... Lembro de com ela. Quando eu pensei em fazer arquitetura, foi ela que eu perguntei. Olha A primeira só. arquiteta que eu perguntei se era interessante fazer arquitetura, ela falou que se eu gostasse, que eu tinha que fazer. Se eu não gostasse, não era perder meu tempo. Ela foi bem, assim, categórica. Aquilo marcou muito, assim. E eu conheci ela, sempre observava o que ela fazia na cidade, sempre acompanhando os projetos dela. E a forma como ela leva os projetos dela, como ela executa os projetos dela, como ela gerencia toda essa parte de obra. E daí eu observava, daí quando surgiu a oportunidade de poder mudar de, né, ir para a área de arquitetura de fato, daí que eu sabia que ela estava precisando também, eu falei, é agora, vai ser. A gente, quando tem funcionários e observa como eles são bons, você sabe que um dia vai voar, né? E o Fernando voou rápido, né? Né? Ele foi rápido, mas eu fico bem feliz de ver vocês indo bem, com projeção, né? Quando a gente vê assim... Contribui, querendo ou não, né? Apesar que o Fer nunca vendeu pra mim na loja, né, Fer? Não, nunca me não atendia, atendeu não na era, loja. não Não era. era ele que me atendia. Mas a gente vê que Mas- vocês se completam muito bem, assim. E queria fazer uma pergunta já. Como que vocês dividem as atividades do escritório? Hoje, se um fica num departamento, outro no outro, ou se vocês ainda tomam decisões juntas? Acho que todas as decisões Sim. são tomadas sempre juntas, todos os passos, um questiona o outro, e a gente tenta observar o que o outro é de melhor.
por exemplo, decisões mais específicas de composição de cores, de interiores, eu falo, Dani, o que que você acha que você tem 25 anos de carreira? Eu não posso falar. Eu posso até dar meu palpite, ela vai falar, ela sempre fala, Fer, mas assim, falar, é verdade. Agora a parte mais tecnológica, envolve mais Instagram, tal, falou, Dani, é assim, eu falo, entendi, porque é uma somatória. E a gente até brinca, né, que é a tecnologia que eu atual, uma tradição, uma experiência que ela tem, somado ao amor pela arquitetura, que é isso que fez dar certo. É um também saber amar o outro, saber amar a melhor parte do outro, saber se E reconhecer, até a pior, saber né? a pior, Porque é o que todos os faz dias. perdurar uma relação, uma sociedade, é amar a pior parte do outro, né? Sim, Nossa, né? é Porque verdade. a fácil é fácil de amar, né? Agora a pior você ter que né? conviver e aceitar ou Exatamente. tentar gerir, né? Sim. A gente fala, a gente divide, lógico, alguns, né, Fê, Sim. alguns episódios, depende do cliente. Tem cliente um pouco mais conservador, às vezes não aceita muita juventude, não entende o processo que acontece. Aí eu atendo, né? E tem uns que eu já deixo pro Fê. Mas o Fê me ensinou a delegar, coisa que eu trazia tudo para mim, né, Fê? Olha só. Eu trazia, eu desenhava, eu fazia, às vezes eu só passava para dar, às vezes, Resumidinho. ajustada, mas eu que finalizava. Mas aí eu consegui desaguar, fazer com que e direcionar para cada pessoa que está lá no escritório. O Fer, né, que é meu braço direito, né, Fer? É, E as meninas que agora também eu tô conseguindo, né? Soltar. Tá conseguindo soltar. Eu falo assim, às vezes eu passo o projeto para testar a uns estagiários, né? Faz, nem que esteja errado, entendeu? Porque a hora que eu for corrigir, vai lembrar onde eu corrigi. Porque se ficar me perguntando toda hora, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, ele não aprende às vezes, entendeu? Eu falei, erra, porque a hora que você errar, às vezes leva o puxão de orelha, lógico que eu não dou, né? Mas a atenção... Não dá puxão de orelha, não né? dou. Só uma Eu palavrinha, eu né, sou, Dani? que nem ele fala, sou uma mãezona, né? é. Mas para ela entender, entendeu? Não fala que entendeu e depois não entendeu. Aí eu fico, às vezes, chateada, porque, né, não contou, não sentiu a confiança que eu estaria passando para ela poder falar comigo, se abrir. Mas eu tento gerir desse jeito lá, E eu né, acho Fê? que o mais legal que a gente conversou sobre isso bastante é que, assim, eu também aprendi a falar quando errei. Que eu tinha uma coisa muito assim, desde colégio, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Quando eu entendi que eu podia falar, Dani, errei, e ela entendeu que eu ia falar a verdade todos os dias quando eu tivesse errado, fica mais fácil. Porque daí, por exemplo, assim, quando eu falo assim, Dani, errei, como é que faz? Então, porque eu errei mesmo. E ela entende que eu errei, porque ela vai saber. Isso Não ela é vai próprio, desconfiar. Tipo assim, Eu um errei dia também, eu né? pegar e falar, Eu sei Dani. quando eu errei, ela, eu sei ela o que pegou ele e falou, tá ela falou, mas passando. como assim? Eu falei, Dani, de fato, errei, desculpa, não vai acontecer mais, porque assim. Porque você aprende com os erros, de fato. Com É uma certeza. tristeza. E também ela aprendeu a delegar. Se você então vai, erre. Eu tinha que falar, Dani, eu vou ter que errar muito pra você. Claro, dá pra evitar um monte. Ah. Mas eu vou ter que errar É como onde eu fico profissional. preocupada. Vocês não precisam errar. Eu Vou fico errar que nem muito. mãe. Não vai lá, que vai errar, que vai dar. Já fui, já fiz, não errar. Não é assim que faz, entendeu? Mas teve que aprender e às Ai. vezes a gente tem que ir apagando Mas a gente alguns aprendeu, incêndios, né? Mas uns ajudam muito o outro. Às vezes depende muito da situação. Depende do que acontece. Fala, Dani, atende você. Ou ela fala, Fer, atende você. Que vai desenvolvendo assim, vai desenvolvendo. E A vai indo. Dani tem uma qualidade assim que eu admiro demais e eu sou amiga das outras amigas arquitetas, É né? verdade. E eu vejo muito as colegas consultando você para Isso. soluções de obra, né, Dani? questão Você ama a técnica. obra, né? Eu gosto. Eu gosto da parte técnica, entendeu? Então eu vou lá miuçando alguma coisa que não dá pra fazer. Eu não durmo quando eu fico matutando lá. Falei, vai dar, vai ter que fazer, vamos fazer desse jeito. A questão de filtração, que é o que, né, sempre dá os perrengues em obra, né? Falei, não é possível, meu, eu tenho que descobrir de onde tá vindo E isso. hoje, a reforma, por exemplo, É muito. aí à frente, é o departamento que vocês É têm o nosso feito muito, foco né? maior, É o foco aí, né, do isso, é o escritório, né? nosso nicho de mercado. A maior parte dos clientes que vêm, lógico que faz a parte de decoração que a gente fala, é arquitetura também, mas a reforma não é do zero, não comecei do zero. Eu tenho uma criatividade maior para sair do E zero. como que funciona, assim, A reforma- desmistificando isso, assim? Que eu acredito que vocês gostem também de pegar a obra do início ao Sim. fim. Mas às vezes as pessoas entendem, é uma reforma, pode entrar depois ou pode ser feito depois. Como que funciona isso? O que vocês preferem? Normalmente eu falo assim, a reforma ela é um problema que acontece na vida da pessoa, que isso resulta numa reforma. Então a pessoa tem um problema que incomoda ela há muitos anos, que ela resolve, vou reformar. Então quando ela chega até nós com um projeto, ela explana todos os problemas dela, a gente identifica o que está de fato incomodando e tenta solucionar de uma forma também que não jogue fora
muita parte da casa, porque uma vez demolida uma parede, um muro, não tem como eu recolocar em outro local. É lixo, de fato, né? É um resíduo. Então, tem que o que que eu vou quebrar? O que que eu vou ganhar com isso? Daí, eu acho que isso vem de encontro Tem que a Dani esse fala. cuidado, né? Não é sair derrubando tudo. Ela nos passa, o cliente passa o que ele pretende fazer. E a gente vai, né? Com a experiência que a gente tem, a gente tenta traduzir aquilo que ele está nos colocando para melhorar a vida dela, né? Para melhorar o espaço, o fluxo que eu falo. Isso é muito importante. Não é cenário, a gente não trabalha para fazer um cenário bonitinho que depois fica ruim de ser a manutenção, né? O dia a dia da pessoa. Então a gente tenta facilitar para essa pessoa. Fala assim, a gente é dona de casa também, né? A gente quer deixar mais fácil, né? A vida das pessoas, que hoje em dia é muito corrido, né? Então tem que funcionar. Então às vezes uma parede errada no lugar errado. É um gasto. E às vezes até um acabamentinho, Dani. Eu lembro muito do teu cuidado, assim, em quinas, nos cantinhos, ali na divisa do rodapé, da área molhada do box. Eu sempre vi esse teu cuidado, assim, primoroso, assim. Eu falava, nossa, a Dani é muito caprichosa. Eu gosto de ser assim, né? Eu vou falar assim, é muito perfeccionista. Tem coisa que a mão de obra não requer. Então, assim, quando eu falo para o cliente, não adianta comprar um produto Porto Belo, um produto top, de linha, né? Colocar um móvel top, se a mão de obra não vem andando junto, né? Isso é muito importante. Então, adianta comprar tinta, melhor fazer se o pintor não é bom. Aí a gente não tem como eu ensinar o pintor a fazer se às vezes é o despreparo dele. Né? E então, nesse sentido, assim, vocês que estão sempre em reforma, em obra e tudo, vocês não sentiram, assim, que deu uma aumentada boa na qualificação dos prestadores de serviço? Eu acho que a tecnologia veio de encontro com muita gente que foi atrás da tecnologia. Eu acho que o mercado de Cascavel cresceu muito e também essas construtoras grandes exigiam mais qualificação. Eu acho que os softwares também, a gente também avançou nos softwares para poder trabalhar com softwares mais em BIM hoje, para poder equipar mais tempo, ser mais fácil, compatibilizar melhor. E até você, só respondendo a sua questão anterior, você comentou sobre projetos novos. É interessante, é muita coisa pra gente fazer novos também, porque a gente já viu todos os erros dos outros. Então, se um cliente busca um projeto mais bem resolvido, nossa, a gente já tem uma infinidade, né? Ela tem uma infinidade de, isso aqui dá errado, isso aqui dá errado, isso aqui dá errado. Porque o que é baixo pra gente, às vezes, é um investimento que é ruim, que tá na parede incomodando, que é oco, é um investimento muito pequeno, pra uma região que tem muito... Ou da própria mão de obra. Então, essas coisas que as pessoas tragam, essas patologias, e é engraçado que tem muito arquiteto que foge disso, que é só pepino. Parece que eu ou ela é uma coisa assim que, não, como é que faz? Vamos fazer acontecer. E o final disso... do problema. Gente, o final disso é maravilhoso. Aquilo que muita gente foge, que é a reforma, é o que vocês gostam. A gente tenta, maravilhoso. Eu falo, né? Tem gente certa para cada lugar, para cada função, né? Tem gente que precisa de pessoas, tem gente que precisa estar por trás, nos bastidores, e vocês gostam. É que é gostoso você do ver problema. aquela coisa meio que já tá defasada e daqui a pouco você vê. Ou que não tá funcional, podia estar bonito, mas não tá funcional. E aquilo virar e continuar funcionando, ficar funcional, entendeu? Isso para mim é gratificante, muito gratificante. E como é para vocês surfar, assim, da arquitetura residencial e daí vir para arquitetura comercial? Porque tem muito assunto também e vejo que vocês são muito especialistas nisso, né? É legal assim, agora eu vou falar uma coisa que é uma qualidade fantástica. Você falou, Daniela, sobre capricho, concordo plenamente com você, que ela me passou tudo que você ensinou, eu faço igualzinho hoje. Eu sou igual com os estagiários, eu sou igualzinho com eles, não faz isso, ela não vai gostar. Não faz isso. Vou fazendo com eles. Mas outra qualidade fantástica dela, que eu sempre falei, Dani, é muito legal isso em você, que ela consegue surfar em muitos estilos. Então assim, Daniela, eu quero um projeto corporativo tal, com cliente assim assado, mais sombrio, fica legal. Quero um clássico, fica legal. Quero um mais cocó, fica legal. Então isso é uma versatilidade muito grande que ela tem. Eu mesmo não sou um arquiteto que consigo fazer muitas coisas neoclássicas, por exemplo. Não é o meu forte, não é o que eu consumo, eu acho maravilhoso. E ela faz maravilhosamente bem. Agora, se for uma linha mais moderna, eu vou amar fazer. Mas é doido isso, porque ela tem essa qualidade, eu falo, Dani, tem que ser muito. Inclusive para temáticos, né? Sim. Para temáticos, né? Parece que você se aprofunda no estudo. Eu lembro bem quando eu fui a primeira vez no Hooligans,
Maravilhoso. Ah, gostoso, Nossa, né? eu me impressionei. Eu falei assim, nossa, é aqui em Cascavel mesmo isso? É, né? Até eu, às vezes, né? Mas assim, você vai usando os materiais e eu vou pondo imaginando aquilo, conseguindo. Eu consigo visualizar isso. Às vezes o cliente não. E às vezes aquela imagem que a gente apresenta, eu falo, vai ficar melhor na hora que ficar E sem pronto do que na medo, né, imagem que Dani? está aqui. Sem medo de Eu testar. tenho, Eu acho que eu vejo assim, né? Isso, Você. eu vou, que nem eu falei, vai, mas vai ficar bom? Vai. A cliente vai ficar bom? Vai. Você confia em mim? Confia. Então vai, pode ir que vai ficar bom. É que tá, não sei, trabalha alguém aqui, o tico e o teco, ficam brigando com o outro. Mas- Eu falei pra você por esse, não, é. Mas vai há muita dar certo. intuição, né? É, eu gosto de cor, entendeu? Gosto de cores fortes e gosto também, eu acho chique preto e branco, né? Mas eu não sei, se às vezes pode ser dom ou pode ser, às vezes, muitos anos também trabalhando. Sabe onde erra também, né? Um papel de parede que é complicado, porque eu falei, a cor conversa. Você tá com essa peça aqui, você coloca ele em um ambiente, ela muda totalmente o Exato. ambiente, entendeu? Então, a cor conversa, e depende, ela é em pé, ela é deitada. Porcelanato, principalmente. Hoje eu fui na Porcelanato loja lá, eu muito, falava né? para cliente, mas é muito claro. Mas na hora que ele estiver em pé, Ah, ele olha vai que- mudar o Aham, tom. A iluminação vai mudar esse tom, entendeu? Então, é essa a bagagem que a gente Confiança, né? É, isso. Que eu E é consigo. o olhar do arquiteto, né? Que é ali naquele caos ali, muitas vezes na loja com muita informação e opções, o arquiteto ele sabe que determinada peça com Vai determinada composição vai dar certo. Mas uma coisa eu tenho tranquilidade, é assim, se o arquiteto, se o meu cliente falar assim, nossa, me fala assim, eu vou passear, eu falo pra ele, pode ir na Porto Belo com o olho fechado. Se ele pegar qualquer material, lá combina muito bem, é bom gosto. Eu não tenho medo dele ir lá escolher uma peça que vai ser cafona, vai ser feia, vai ser demodê, não sei, Cafona não dele, vai é existir. verdade, é. Isso é bem, Sem isso, contar as cores que Curador. entram, elas Ah, né? conversam muito né? bem, o Uma pessoal é coleção preparado. que Pensado. vem após a outra é pensada Ela pra entra conversar com a sempre anterior. entra. Parece que ela já. Ele tem. Claro, deve ter um estudo de marketing disso, mas eles já vão tudo automatizado na mesma coloração ou próximo, pra nada ficar assim gritando, sabe? Então isso é muito legal. Isso é bem bacana. Dá um conforto, né? Dá. Porque Tranquilidade, você sabe que na uma verdade. tranquilidade. É. Se o cliente fala que vai falar, Preserva o ótimo, sono. pode ir na Porto Belo Shop, só me liga, pode ir sozinho, tudo bem. Depois eu te encontro lá. Mas se ele quer ir por vontade sozinho, eu fico bem tranquilo. E quando aprende a trabalhar com um produto bom, é difícil Ah, de voltar, né? é triste quando trocam, é. Quando é isso, é difícil É. mesmo. É triste, porque é diferente você pegar um material com qualidade. E é até engraçado falar sobre isso. Que eu vendi produto, então eu estudei a venda do produto, a fabricação do produto, todo aquele processo como consultor, né, para poder vender esse produto. Então eu acabo aplicando isso hoje em dia na venda para o cliente final. Só que a matéria da Porto Belo, ela é muito assim, é muito complexa, muito completa, assim, a gama que eles É, têm. e isso eu acho que é o maior valista, né? Você trabalhou lá dentro, sabe É. como funciona nos bastidores. E depois Ah, ele- é essa continua, tranquilidade que é. ele ia falar dele, legal. É. Agora vocês falam assim, Dani não vem, mas é o Fernando que tá vindo. É. Ah, Tá lá, E era ele uma, vai é lá uma coisa que você direto. comentou disso, que tinha mais em conta. Quando foi pra parte de piso mesmo, ela ficou mais leve. Que eram coisas que eu já vendia e sabia o que eu tava fazendo. Ela sabia que ele não ia colocar um produto de outra marca, ou de qualidade inferior, ou fazer uma... Não ia acontecer. Então foi soltando. Fernando, e como que é assim, você de dia, você é o arquiteto, você é... Agora eu vou entrar os nesse assunto. E Não à fale. noite você se transforma no DJ. Eu acho que Muito é engraçado. louco. É doido falar sobre isso. É duas personalidades, né? Eu faço uma capa de, tipo, um Superman. Não, quem vou- vê ele acompanhando os clientes lá na loja pensa, nossa, que moço Isso é sério, sério, né? né? Aham. Comportado. Eu acho que o mercado ele exige de fato a gente uma seriedade, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que ser o que a gente é todos os dias. E é mágico, assim, viver também a noite. Eu amo a noite, na verdade. Sim. Eu amo a noite. Sempre, eu sou da noite. Não adianta falar, eu sou Sim, morcego o da Fernando noite. Eu amo. tinha Biblioteca. a biblioteca, É, né? um A bar. tão falada biblioteca, De né? bar a gente entende, É, de né, bar Fê? é uma De coisa que bar, a gente vocês entende entendem. bastante. Acho que vocês se conheciam, na verdade, era daí, né? Era de bar, né? Antes, De bar. uma outra... Da outra balada outro que tinha, que eu Luciano trabalhava era também. gerente. Então, é uma transformação mesmo, e eu acho super legal conseguir uma etapa completar a outra, e uma ajudar a outra, e as pessoas também desmisticarem essa parte noturna, e entender que as pessoas vivem e são felizes de várias formas. Sim, você é um blogueiro que leva de boa isso, né? Você tem o teu perfil profissional e muita você lá, facilidade, né? você posta tudo, Ah, essa tua vida noturna, É, noturna, que é né? legal. Mas isso também foi uma coisa que eu perguntei muito sobre o universo, mas também como que eu ia
ser duas personagens, né? Se eu sou essa multifacetária, né? E é legal que as pessoas conhecem outros polos também. É claro que tudo tem um filtro também, não é? Não dá pra você ficar... Tem que cuidar o que você vai postar. É, né? não, você só posta Sim, até tipo coisas- 2 da manhã, né? no máximo. Depois não dá mais também. Até a primeira tequila. Mas É. mas é engraçado falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu vendia, né, bebida, mas eu gosto de música, eu gosto de noite, eu gosto de gente alegre. De gente. Nunca né? percebi. Eu gosto de festa. Não, e eu ainda faço o meu personal o teu companheiro, né? Então, daí eu sei tudo que aconteceu na balada, né? Que ela sabia antes de mim. Legal. Sim, porque Massa. a minha academia, quando eu vou, é às 7 horas da manhã, né? Então, eu Viu? sei antes, Continua atleta, viu? Não é só eu, não. viu? Atleta, né? Também nosso Sim, amigo. Essa é exatamente. outra fase, é que é outra outra face faceta. que Outra você faceta. descobriu pouco Sim, tempo, né? Sim, esse dali foi uma situação que eu acabei ganhando 2 meses de treino. Fui, mas falei, isso aqui vai ser muito chato. Aí eu carregar pneu na rua, crossfiteiro, coisa sonsa, pensava nem em pau. De repente tava lá, de repente tava mais, eu acho que vai muito de encontro com a comunidade também. Acho que é onde a gente se sente bem, né? Seja na vida noturna, sendo DJ, sendo à tarde nos esportes, no cross, e sendo de manhã, à tarde toda também no trabalho. Acho que eu encontro a tríade ali, né? Do encontro da vida. E da gente. pessoas, assim, porque para você entender de arquitetura, você tem que entender de pessoas. E eu acho que nada acontece por acaso, né? Sim. Não só você, mas a Dani também, né? Sim. Com o Hooligans, por exemplo. né? Ela é... E aí contribui para a arquitetura comercial, né? E eu queria entrar num assunto de gerenciamento, que também daí já é algo que vocês Esse têm. gente trabalha. Como que vocês desdobram isso dentro do escritório? Então, conta você. Começa tudo na entrevista com o cliente, né? Ele não quer se incomodar. Tem cliente que ele quer pronto, quer ver pronto, que muitas vezes ele compra até um apartamento montado porque ele não quer se incomodar com reforma ou com bagunça em si, né? Mas esse vem do cliente em querer que a gente entregue o produto e faça acompanhamento, faça as compras, tudo. Então, a gente desenvolve todo o projeto e depois o Fer faz a parte de levantamento de preço, compra de produtos, que a gente faz até 2, 3, depende do que vai ser orçado, né? Até 2, 3 tipos de orçamento para o cliente falar, tem esse, mas esse aqui específico é melhor, esse aqui vai entregar mais tempo, vai demorar menos na obra, então, principalmente na época da pandemia, que deu bastante, né, trabalho, né? Passou, não chegava material, não tinha material, ia demorar para ser fabricado, para estar na indústria, então a gente demorou bastante para a gente conseguir conciliar essa parte da pandemia, mas... E isso era uma coisa que ela já fazia muito, que eu acompanhava o trabalho dela, que ela sempre era muito presente em obra. Quando eu entrei, eu falei, não, a gente tem que entrar nisso aqui e ficar, tipo... Gerenciamento de obra. Ela era muito isso. forte. Falei, como fazer isso? De fora que a gente teve que fazer planilha, método, todo o processo de dentro da empresa construir. Por exemplo, quando uma obra começa, por exemplo, eu sento com a Dani e falo, Dani, como é que a gente vai executar essa obra? Porque ela tem experiência. Ela fala, primeiro isso, primeiro aquilo, eu começo, faço uma planilha de tarefa, onde vai andando aquilo ali. A criação do projeto, eu e ela vamos interagindo, criando. Quando falou, tá criado, tá aprovado, agora vai para a segunda etapa. Detalha toda a equipe que veio, os meninos detalha, ela vai aprovando, ela vai comprando material, vai executando e vai administrando a obra. Quando é obra nova, anda de um acontecendo. jeito. Agora, quando é reforma, anda de outra Tem forma. algumas Às vezes eu não coisas que consigo... saem do programado, E para né? não atrasar, Você para não descobre ficar... coisas, a né? gente tenta faz com que... Não é que atropela, a gente passa na frente uma coisa que eu consigo, posso esperar. E aí, para não ficar com a obra parada, porque aí o cliente vai falar, não saiu ainda desse ponto que estava aqui, desde a última vez que eu vim. Aí eu tento agilizar ou peço para alguém atravessar, não, mas ou põe o gesseiro antes para fazer alguma coisa, que eu já consigo inverter essas situações de corrida. E é o que o cliente quer, né? É o que ele está esperando, né? Ele Já quer ver a obra vocês, pronta. E eu vejo que vocês comunicam isso muito bem no marketing, né? Sim. Esse gerenciamento tem comunicado cada vez mais, né? E normalmente vem muitos desafios, né? O último que a gente fez era para 90 dias, uma reforma de apartamento de 300 metros quadrados. Sim, eu acompanhei. Vocês fazem esses desafios, assim, de super obras em curtos Ela prazos? fez antes de eu entrar, grande, em 47 dias, que era o mesmo tamanho de apartamento. Então, foi falando, Dani, você era doida, porque é muito Era louco. no mesmo edifício. Mesmo até, edifício. Mas deu 47 Esse tinha 90 dias e ele ficou fantástico. E assim, só que uma coisa que a gente também aprendeu como se desenvolver é, por exemplo, assim, quando um precisa do outro, é muito imediatista. Tipo, que nem hoje ela me ligou, ela tava na Porto Belo, inclusive, com uma cliente. Fer,
aconteceu isso, preciso disso, disso. Eu falei, beleza, eu tô indo. Tipo assim, não tem aquela coisa, pra depois. Se precisou, é na hora, tem que fazer correndo o que tem que ser feito e decidir. Tem muita decisão que eu peço e ainda falo, Dani, isso aqui, manda uma foto, vê o que ela acha. Mas tem coisa que vai indo no automático e depois vê o que ser feito, né? Mas a gente conseguiu aprender muito como construir isso. Como também tem obras que eu gerencio mais, ela gerencia Porque menos. as pessoas hoje estão indo. muito imediatas, né? Imediatistas na Querem- resposta, né? Falou num Manda dia o que eu- WhatsApp, se Na em hora. 2 minutos você não responde, ele já manda de Já novo. É um liga. ponto de E interrogação, liga e bravo né? ainda, achando que a Aham. gente não viu. digere, né? Pode me Não. ligar agora mesmo, eu não posso atender, É, o tá senso vendo? de urgência, ele tá muito aflorado agora, né? Bastante. Eu acho que os aplicativos, né, vieram de Sim, encontro com sim. isso. As palestras falam sobre isso, né? Culpa do Mark, Infelizmente, né? Stories É. 15 segundos. Então você Foi tem que encurtando passar a sua mais. mensagem em 15 segundos, né? né? Mas eu acho que a Eu acho que educação isso vale nos- para tudo, nos né? estimula, Entender né? que às vezes tem um ponto que Entender, tem que é. ser imediato e tem ponto que não precisa Exatamente, é. apagar incêndio nenhum, que pode esperar no dia seguinte. Então, vai mostra muito uma do- qualidade muito bacana de vocês, assim, essa vocação que vocês têm para lidar com a reforma, porque é que vocês não têm medo do perrengue, né? Não, é porque assim, tem coisas que é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai estar ali debaixo, vai estar na parede, o que está passando, você vai ter que trocar fiação. Tanto que a gente às vezes não consegue fazer um excelente orçamento final, porque surgiu isso, surgiu aquilo. Não está no orçamento, mas para a gente conseguir fazer, E viabilizar tem tudo. um ou mais Ah. exemplos, assim, de perrengues que vem à memória aí? Tem um que é específico, que eu sempre tiro salvo, que foi quando foi fazer a adega lá do cliente nosso, que eles foram até um espaço lá, daí eles olharam, a primeira reunião, eu sentado só observando, daí eles falaram, vai ser aqui. E o lugar que era um morro de terra, assim, que na minha concepção seria no mesmo nível, assim, um campo, era uma fazenda, tinha muita área Sim, disponível. né? Eles Chácara. não, uma chácara. Aí você ali embaixo, eu falei, olhei pra ela assim, ela concordando, eu olhando pros dois, conversando assim, falei, vocês estão ficando louco, né? Daí ele foi embora, eu falei, você tem certeza que vai ser aqui? Ela falou, ele quer aqui. Eu fiquei olhando assim, e daí de fato foi ali, escavou o buraco e fez, e daí os perrengues aconteceu foi de encontrar água, mas tinha feito vertente de né? água, Que aí a instalação da cuba, que era, quantas toneladas que era? 600. Toneladas, uma cuba de pedra que tinha... 600 toneladas. É 600 quilos. quilos. é. 600 Tinha que quilos. levantar a é. cuba, teve que Içar, ela pra num- chegar ela. no macaquinho. O Ronaldo Gente. vendeu uma cuba e depois ele tá ali. Tá E na entrada agora? da chácara. E veio com a dimensão maior do que era. Dava pra gente Meu pôr, né? Deus. Acontece, lógico. Mas eu não tinha como falar, ainda tinha que colocar ela lá. A porta já era pequena. Porque se tivesse vendido antes, no começo, eu já não tinha levantado a parede, coloco antes, deixo ela lá, já faço as ferragens, tudo certinho. É previsível isso, né? Só que o cliente gostou, foi vendido, depois chegou essa cuba lá pra colocar. E eu lembro que ela me ligou. Aquela deu. Ai, Eu não ela me dormia. ligava. Eu não dormia Ela ia pra chácara e Nossa. ficava lá, né? Eu tava aqui, ela tava lá. Ela ligou de lá, Fernando, liga agora pra Marinas e vê o cara que faz pedra lá, tá. Corta, Tá, Pedro. Dani, mas quem que é? Ela, não, o cara que corta a pedra, tá. Daí eu falei, Dani, mas eu não sei quem que é a pessoa que você tá falando. Ela não falava um nome, falava um cara. Tipo, ela tava tão assim, acelerada, nervosa, que ela falou pra eu resolver. Daí eu falei, tá, vou ligar. Ela, liga em qualquer lugar de lá. Daí eu peguei o telefone, liguei numa mercearia. Vocês conhecem alguém que mexe com pedra? Eu para, não, O que eles não fazem é o conheço. chão de pedra, cascalho até lá. É. Eles quebram a pedra, né? No manual. Aquelas sim. pedras eles vão quebrando para virar o cascalho. Sim. Então era isso que eu precisava, de uma pessoa que fizesse isso. Nossa. E por sorte, graças a Deus, o nosso mestre que estava lá, deixa que eu Conheci corto. alguém. Ele falou, você vai cortar? E você me quebra essa pia? E eu falei para ele, o que eu vou fazer? Vou falar o quê pro meu cliente? Não, pode deixar que eu corto. Falei, olha, aí fiquei lá, eu com ele serrando, eu serrava. E rezava, e para levar ela depois. Eu tive que pendurar uma talha na parede lá para içar ela. Foi o jacaré, que é um outro instrumento de Sim. mecânica. Mas, graças a Deus, tinha um amigo nosso lá que ajudou, que era Verdade. até funcionário do nosso cliente. E aí, eu fui Conseguiu lá. colocar Eu ia a todo culpa. dia lá na chácara. Ela dá uns 25 quilômetros daqui de Cascavel. Eu ia e voltava. Eu passava o dia inteiro aquela cuba no meio do caminho. Eu ia, olhava, voltava aquela cuba no meio do caminho. Falei, hoje eu te Eu levanto acho que daí, daqui. eu acho que isso obrigou ela a ter que delegar. Porque ela viu que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na pandemia. Ela teve que se obrigar a falar, não, vou ter que deixar. Acho que foi isso mesmo que ela falou. Foi que nem dizer esses desafios. Outra coisa, desafio é lá no Hooligans também, que tinha antigamente na fachada, tinha uma treliça na fachada. Se alguém recorda ou não, mas tinha uma estrutura metálica lá na frente
E eu queria usar ela lá Queria dentro, que é usar. na frente do palco. Ela tava lá. Aí ficava ela deitadona. Ela é grande, pesada. Ela sim pesa Aham. sei lá, com mais de 1 tonelada. Vocês falaram aí 25 quilômetros. E como que é resolver isso à Lá na- distância? Peraí. Ou se vocês fazem, claro, não no Hooligans, né? Mas vocês fazem atendimento online hoje também? Vocês Olha, atendem projetos à Depende distância? do que o cliente quer, fazemos sim. Não Sim. tem Acho que é importante problema andar algum. com a tecnologia, eu acho que cada vez mais. É claro que vem de encontro um pouco com a nossa, por exemplo, assim, esse apego de fazer tudo perfeito. Mas eu acho que o futuro, Está perto. sim. Eu acho que as pessoas vão ter que aprender a trabalhar à distância, vai ter que aprender a ter bons parceiros, porque vai ser difícil Uhum. controlar. Vai ter o cliente que vai querer algo mais tradicional, mas o cliente jovem já quer bem à distância. Já é, sim, um dos objetivos bem fortes já. Acho que os mais novos até querem resolver, pegar projeto e tentar ele seguir em É. obra, mas os mais Conservadores, né? acredito Ainda que querem não o contato, né? quer o contato e ele tem medo, às vezes, de dar, né, a palavra final, porque às vezes é o marido, o casal, né? E às vezes o marido ia lá falar, ai, gostei, depois meu marido não gosta. Então ele prefere que tenha alguém intermediando essa parte, entendeu? Já as pessoas mais novas não são mais independentes, né? Então a conversa é de outra época, né? Hein, Dani, como Oi. que você resolveu essa questão da Ai. treliça? Eu entrei com uma reta escavadeira, mandei derrubar a parede lá da frente, onde tem a janela outra, entrei com uma reta escavadeira e fui. Aí eu falei, ele levantou, a gente levantava ela de pouco em pouco, e falei, a hora que eu consegui colocar, eu falei, agora vocês concretam. Aí a hora que já estava com a viga armada lá, e mandei concretar, ficou com a reta escavadeira segurando. Aluguei, na verdade, a reta escavadeira para entrar com ela lá, porque é a única coisa, gente levantando não dava, Natália também não dava. Então teve que ser na reta Você escavadeira. sabe que eu acho fantástico a facilidade que o brasileiro tem para usar a criatividade, Sim. para resolver problemas, né? Se dá para fazer, vamos fazer. Exato. Eu tenho um cunhado que ele é prático e ele disse que compraram um equipamento caríssimo dos Estados Unidos e veio os americanos para instalar o equipamento, né? Acompanhar, né? A instalação. Diz que quando chegou lá, diz que não entravam porque a porta era pequena, não passavam. Diz que ligavam para os Estados Unidos desesperado que iam ter que trocar o equipamento porque ele não tá. E ele chegou, viu aquele tumulto e tal, e daí o americano lá apavorado, né, e vendo e tal, como que venderam o equipamento que não passava. Ele falou: "Manda arrancar a porta". Daí ele disse que o americano virou e falou: "É sério que você vai fazer isso?" Arranca a porta. Arrancaram a porta e entrou o equipamento. Assim, simples. Simples. Então, o brasileiro tem essa facilidade de Sim, resolver é. porque não é tão. E escutar as pessoas. Tem uma Essa facilidade semana de aconteceu jogo uma de história cintura. também, né? Semana passada, a montagem desse apartamento 90 dias. O apartamento é mais antigo. Claro, alguma das portas não tem 80 com exatidão, tem 78 centímetros, acho que era. E daí foi comprado 2 geladeiras grandes e as geladeiras não entravam. Daí eu tava em São Paulo, até na Casa Cor, daí a Dani mandou uma foto: ó, esse aqui não vai entrar, não sei o que eu fazer. Falei, Senhor da Glória. Daí ela chamou quem lá pra tirar as Mandei portas pra desmontar as colocar. portas da geladeira e Entrou. entramos com ela. O único jeito que tinha. Tá lá ficar. livre, instalado. Porque é Não, não, reforma, tá. a casa já existia. Tia, não tem como arrancar a porta, e não fui eu que mandei fazer a porta, porque hoje a gente sempre fala, porta de 80, no mínimo, para lavanderia, cozinha, porque não depois os equipamentos não entram. Não é. Porque antigamente era porta 70, né? De 70 centímetros, Mas é que as cozinha, coisas lavanderia. cresceram também, as Aí geladeiras cresceu cresceram. e esqueceram dessa parte. Então, 60, Nem uso. venho, raríssimas Assim vezes, como as num TVs, lavabo. né, também estão para E para o home, olha né? lá. É. Isso. Mudou totalmente o Mudou planejado, totalmente. né? Elas cresceram. O piso não cresceu? Nossa. Porcelanato. Eles Olha o falam, dimensionamento. eles falam que a gente ainda vai ver o dia que a peça do porcelanato vai ser feita inteira para o ambiente, né? Nossa. Como vai Nossa. acontecer isso ainda Vai não fazer sabemos. o A gente molde, está vai vendo uma jogar o evolução. líquido, vai esperar secar, vai tacar uns ventilador. Mas E a evolução é rápida, né? Mudou Muito muito rápido. mais agora, né, do que nos últimos anos, assim, E a gente né? está para ver coisas, porque a velocidade é muito grande, né? A Velocidade, é. tecnologia hoje consegue fazer as coisas muito inteligência rápido, né? artificial mesmo, olha o jeito que tá já. Tá. Como que é a relação, assim, que você imagina que vai ser, assim, essa questão da inteligência artificial? Já está acontecendo, né? Tipo, para divulgar algum lançamento de Você algum acha que vai edifício. contribuir ou atrapalhar? Ai,
Eu acredito que é para crescer mesmo, para contribuir, mas ainda não é que está em passos lentos, né? Já está sendo visível isso, né? Os prédios, grandes empreendimentos, tipo assim, você está com o terreno vazio, você dá um clique na mão, aparece lá o empreendimento ao vivo, a cor para você, que é a inteligência artificial. O cara, às vezes, compra na hora ali, para facilitar para vários, para outros não, né? Às vezes, não é que vai perder emprego, vai perder lugar. Todo mundo tem que estar acelerado. Eu mesmo aprendi a desenhar na mão. Veio depois do programa tal Autodesk, era AutoCAD 12, R12, né? Depois veio AutoCAD, depois veio Sketch. Até o ArchiCAD. Revit, né? Até no Revit agora. Se você não vem evoluindo, mesmo que você não aprenda, mas você vai ter que colocar boa pessoas equipe, que entendam, dizer Exatamente, onde fala, delegar para as outras pessoas fazerem. Eu gosto de aprender, então eu não gosto de ficar dependendo Porque também dos não dá outros. pra fechar os olhos, né? Pra tudo isso. Você Eu tem acho Às que- vezes você não acompanha, mas Ah. você vai estar dentro acompanhando de outra forma. Mas eu acho legal esse negócio de inteligência artificial, acho bacana, mas eu acho que o dom nunca nenhum computador vai Não, conseguir. lógico que não. Porque eu acho que, assim, muitos se falam, né? Que vai chegar um determinado momento que as pessoas vão dar lá um play, uma casa com 3 quartos, e vai ser um projeto pronto. Mas o sentir, o tato, a fala, a apresentação, o item, eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que é que nem um artista, assim, desenhar arquitetura. Eu falo pra mim que é uma obra de arte. Você faz com carinho, porque a pessoa vai estar naquela história dela. Aquilo vai participar pro resto da vida. Eu sempre falo assim, que a arquitetura, ela tá presente em todas as etapas da vida da pessoa. Ela vem desde o nascimento da pessoa, quando contrata um arquiteto para fazer um quarto de bebê, e ele vai até a morte, quando contrata um arquiteto para fazer um jazículo, um Sim. túmulo e tal, decorado, desde a casa, né? Então, isso é impossível, assim, não haverá computador, eu a acho que... percepção, às vezes você tá com o cliente na tua frente, você consegue captar várias Sim. coisas, entendeu? Às vezes tem uma discussãozinha ali, eu falo, isso aqui não pode acontecer. Aliás, Eles não não pode gostam, acontecer, é. porque você sabe onde pode errar, onde E não Dani, pode, você é não muito colocar. sutil pra falar essas Você- coisas, né? Eu percebo Uai. assim que, né? No meio do Eu caos, consigo como que é? E o Fer, como que é, né? filtrar isso. Eu acho Assim, que essa- isso é uma coisa bem doida falar sobre isso. Eu aprendi muita coisa com ela, como administrar situações. Porque assim, ela tem uma experiência, uma bagagem gigantesca. O jeito que ela demanda esse estresse é muito leve. Então, assim, eu aprendi muita coisa de como falar com as pessoas, como se relacionar, como chegar, como explicar uma situação que tá difícil, momento certo, momento errado. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ela de fato. A experiência dela nessa parte é incrível, assim, é o jeito que ela condiz com a situação que é difícil. Porque lidar com reforma, com o dinheiro dos outros, com obra, com situações que são difíceis de prever. Então, o manejo que ela leva. Até às vezes ela olhar um produto que ela fala assim, ó, não vai ficar legal. Às vezes ela não fala de cara. Fala, isso aqui talvez não. Tipo Agora, assim, qual é o eu já era segredo? Não mais- sei se ela vai nos contar, né? Eu era mais, assim, Fala. tipo... O que que ela você faz? já percebe, né? O jeito da pessoa às vezes sentar, o jeito que ela tá vestida. Você vai observando, Experiência, né? Isso é A gente bagagem, vai, né? a Experiência gente vai evolui, observar. né? Nos Porque às faz vezes evoluir. eu ficava muito quieta, ficava olhando, observando. Às vezes o cliente já dele andar com a mão para frente, para trás. Não aprendi, não fiz curso nenhum, mas você sente a pessoa, tem entendeu? pessoas que Tem têm um esse pouco dom mais- natural de Isso. usar a neurolinguística, né? É, Assim, isso aí. os movimentos do Movimenta corpo e tudo, o jeito de né? olhar, o jeito que ele, eu Comunicação falei, não não, verbal, que eu falo, às vezes o é. cliente, quando ele não vai fechar no escritório, Você ele já não vai sente. fechar. Eu falo Ela pra ele, fala, já Sente sabia. no olhar já. Porque ele tá buscando preço, tá buscando outra coisa, ou foi fazer um comparativo, entendeu? Algo assim eu já consigo. Aí quando ele fala, ele quer fechar, ele vai ligar de novo. Ou ele volta. Pela última palavra que ele deu, às vezes eu falo para ele vai ligar ou não vai ligar. Mas isso eu A tua consigo- senso-percepção, eu né? consigo Fica bem perceber. aguçada. E às vezes quando o cliente também, na hora que ele tá falando, eu já consigo tentar, às vezes acerto de primeira na hora que faz o projeto, né? Porque eu que faço a parte de detalhamento. Criação. Criação. SketchUp que eu falo, Aham. né? Que a gente desenha de SketchUp. Eu desenho primeiro a planta, porque tudo sai da planta, pra mim, né? Aham. E depois vou pra volumetria. E aí eu consigo já, o cliente já, E graças a sobre Deus. ter personalidade forte, assim, que eu acho que é uma pergunta que você vê de encontro também, né? E a gente é muito rápido, só que a gente é muito volátil também. E eu acho que a gente é muito irmão, assim, tipo assim, não encosto no outro, se ninguém encostar nela, no cacete, tipo assim, ela até me defende muito dos outros. Só que Eu tô. ela fala mesmo, assim, não encosta nele, tipo assim, mas a gente sempre ser leal, uma verdade, sempre ser leal com as pessoas que você dá do seu lado. Eu sempre sou muito leal com ela, falo, ó, isso aqui não é legal, não é?
Tem dias muito difíceis, sim, tem dias muito fáceis também. E a gente tem que aprender a lidar com todos os dias, como dias fáceis e difíceis. Mas quando você é leal, é muito melhor o universo. Eu sempre, minha mãe me ensinou muito sobre lealdade, assim. Tem que ser verdadeiro, falar o que quer, falar o que não é. Se você errar, pedir desculpa, falar, foi mal, acreditava difícil. E ser volátil. Tipo assim, às vezes eu posso chegar de manhã muito irritado, dar 3 horas, dou risada, faço piada, tomo um café, faço a coisa e vai indo. E vai embora. E quando ele Às chega vezes, bravo, eu fico... "Ih, tá Quando com ele a- chega tá com a bravo, macaca", eu falo. Aí Mas eu não falo falo assim, nada, eu fico falo assim, quieta. chego bravo é porque alguém mandou áudio 6h20 da manhã, que eu tive que ouvir uma coisa e falei, ai, não é isso. É esse que é o detalhe, né? Às vezes a pessoa tem tempo aquela hora, né? Daí era 6h20 da manhã. É. Eu sou difícil de cortar mal-humorado. Difícil, ele acorda. Eu levanto uma namorada. Mas eu tenho, também foi um toque, ela falou, ó, uma namorada, tipo assim, também eu me pergunto, mas por quê, né? E você também ensina um pouco sobre isso, né? Como a gente conversou bastante já. Mas por quê? Por que não repensar sobre isso? Por que não ser mais grato ao universo? Por que não falar, não, vamos tentar fazer diferente? Tem momentos na vida que eu, tipo, me pego muito a fé. Tipo, se eu tô muito acelerado, muito estressado, muita coisa que alguém já falou, ó, você tá estressado. Eu pego, rezo um Pai Nosso em silêncio, eu mesmo, silêncio total, as coisas vão se voltando ao normal e vão... Você sabe Foi o que eu eu aprendi. vi, eu vi uma entrevista essa semana de um cientista falando que finalmente foi provado, né, que a oração ela irriga o lobo Sério? frontal, Que massa. frontal e aumenta em até 7 miligramas de sangue. Então, no momento em que está orando. Então, assim, cientificamente falando, Aprovado. né? Uhum. Então, não, ele falou assim, eu não estou falando de Deus, estou falando de ciência, né? Então, É uma força, né? Você se concentrar. força grande. Daí acho que isso me ensinou muita coisa na vida, assim, porque lidar com a noite, como era anteriormente, que a noite é tudo muito rápido também. Então eu aprendi com a vida, com os desafios do dia a dia, a sempre ser grato também quando tem esse momento que você tem muita coisa vindo, assim, tipo, eu tava com 4 clientes cobrando coisa, assim, na semana minha. Tava muito assim, eu tava hoje. Daí, quando dá aquele estresse que eu acabo explodindo por algum motivo, ou sendo um pouco ríspido, eu já falo, alguém fala, Eu fala, vejo então... quando ele tá mais na situação, eu já Dá até tento pergunta. pegar mais uma abinha de um serviço dele, então eu vim fazendo assim e tentar aliviar ele. Eu sei Que é quando ele tá doido. A mãezona. carregado, né? A mãezona, Eu né? falo que ela é minha irmã pra não tento. ficar tão... Porque ela não é minha irmã mais velha. É, mas eu tenho idade pra É, ter eu tamanho, sei que viu? Que diferença de idade vocês têm? A total, eu sou 33, você tem 50, né? 17 anos, né? 17 anos. 17 é. anos. Quase dava para ser filho, né, Quase Dani? dava, né? Ah, Dava, né, Bê? Ah, Ah, eu fui mãe com 18 anos, então Ah, dava, né? Não. Os meninos são lindos. Aham, nossos filhos, o meu filho mais novo, O Bruno. amigo Do Joaquim, do né? Joaquim. É, o Kim. O- O Buno, mãe. Sim, Lembra? o Buno, mãe. O Buno, Era mãe. muito legal. Nós éramos vizinhas. Ela contou Além de pra mim. amigas, Além de amiga, fomos éramos vizinhas. vizinhas. E Viu? Mas muito Cascavel é gostoso. muito disso também, né? As conversas se entrelacionam bastante, né? Tipo, eu era calouro do Maicon, daí, tipo, tudo vai se relacionando. Eu já trabalhei pra Sim. você andava com ela. Então, assim, mesma cidade muito grande, todo mundo se conhece. E é legal os laços se entrelaçarem. É, a cidade cresceu muito, às vezes a gente até estranha quando você não conhece alguém, né? Nossa, Vem um cliente e Uhum. fala, meu Deus, quem é? Porque Eu fico, eu às sempre vezes, trabalhei com comércio, então você sempre conheceu as pessoas, Uhum. né? Eu falava, sempre sei quem é. E de repente você não sabe quem é. Eu vejo Isso- até lá, quando vai no bar mesmo, eu falo assim, não, hoje aqui tá, todo mundo se conhece, né? Aí depende da banda, eu falo, nossa, não conheço, nunca vi Troca esse a banda, povo aqui, eu troca- falo, né? Troca, e não sei de onde vem, público. porque a gente sempre tá na região central ali, né? Aham. Mas já os bairros de Cascavel cresceram, tá, assim, tá... Demais. Eu me perco às vezes pra voltar. E eu falei, onde que eu tô? Que região que eu tô? Os bairros mesmo, às vezes eu me perco os nomes também. Que É, muito bacana, grande. gente, né? E assim, a arquitetura, a construção, isso tá muito pujante na nossa Tá. cidade, né? Nós estamos aí com muitos empreendimentos aí para Tá surgindo, para Cascavel vai crescer saírem. bastante. Vai crescer Vai muito. crescer. E é muito né? doido falar, porque aqui mesmo é um passo bem maior, né, na região, para pensar assim, até estive a Foz, seus dados, né, um pouco menores, mas aqui
parece que tudo acontece muito rápido aqui. Parece mesmo uma metrópole que tá crescendo bastante. Aqui parece que só faltou praia, de fato. Sempre fala, faltou só uma praia aqui. Faltou Porque, só uma praia. porque é Cascavel, né? A gente Tudo não ia passa. poder ser tão feliz, Não, né? não. Então, ai. Trocar a cor também da terra, É, né? que é a A nossa- clarinha, né? Nossa, não, terra daí não ia dar o vermelha. soja Viu? se fosse outra Não, cor de não ia, terra. viu? Olha, Olha lá. deixa lá Deixa a quieto. corzinha. Verdade. Deus fez, Deus Deixa sabe o que encardir. faz. Tudo tem um É só porquê. usar porcelanato da Porto Belo que Fácil. não tem problema de encardir. Então, Verdade, aqui, ó, verdade. lindo, maravilhoso. Ó, que é a dica. Então tá, gente, que papo gostoso, Foi, que né? delícia. Vocês são os queridos, Ai, moram no obrigado. meu coração. Você também. E Maico. Não sou muito de falar, mas eu acho que eu falei um pouquinho. você não é de falar? Não Então, gosto. as suas palavras finais, Dani. Eu agradecer vocês, né? E também vou comemorar, tô comemorando o ano todo os meus 25 Isso anos aí. de formada, Um motivo né? Tudo mais do que de sobra, né? Isso, Para e comemorar. tô muito feliz trabalhando com arquitetura. Eu sou muito feliz com isso. Parabéns. Amo fazer o que eu faço. Que bom. Né, Fê? Obrigado também a Porto Belo, obrigado à história, obrigado também a ser uma mulher que eu também admiro na história, eu já falei pra você várias Querido. vezes sobre isso. E obrigado por tudo, assim, eu acho obrigado a você também, que é outra Obrigada mulher que eu admiro também. Mas eu acho incrível e eu sou muito feliz desde o primeiro dia que eu peguei, assim, o lápis na faculdade, nunca desisti de nada, assim, eu acho que foi... É certeiro, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, todos os dias da minha vida. Eu sou muito feliz sendo arquiteto, é uma experiência de vida, assim, é magnífico, assim, é muito massa. Que bom. Parabéns. Obrigado. Parabéns por terem escolhido o caminho certo e Deu que certo. vocês tenham muito mais sucesso e prosperem demais. E com muito a Porto Belo junto. Obrigada, Ó, e antes da Dé. gente encerrar, tá aqui uma lembrancinha, um mimo dos 25 anos aí de franquia da Porto Belo Shop. Que graça. E essa xícara aqui é de vocês. Essa não, Porque aquela. você vendendo, né? Obrigado, Tchim, tchim, obrigado por não. tudo. Obrigado.